Então tá gravando Jo, a jo, nossa aula agora. kein Problem, kein Problem. Como? Kein Problem. Kein Problema, das ist richtig. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui que eu não estou escutando vocês. Geralmente é bom não escutar vocês, mas hoje é legal. Deixa eu voltar aqui. Ah, bom. Nem sei mexer nesse troço aqui. Aí. Beleza. Vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos continuar então a nossa aula de desenho, vamos continuar e vamos terminar, tá? A parte de desenho. E semana que vem, então, a gente faz a parte de construções rurais, beleza? Ah, uma coisa que eu lembrei, gente. Quarta-feira que vem é feriado, né? Do dentista lá, do Tiradentes, né? Então, o que vocês acham? Não vamos ter aula, né? Ou vamos? Melhor não. Melhor não, né? Nós vamos estar viajando ali. Eu sei que eu vou estar por casa, mas mesmo assim, acho que para a gente poder, para que todo mundo participe, eu acho que é melhor não ter, né? Pode ser, então, gente? Então, vamos ter aula, então, só na terça que vem e na quinta. Pode ser? E a aula que ia ter terça essa semana, daí vai ficar para outra semana ainda? Daí vai ficar para uma próxima semana daí. Pode ser? Ou fica muito ruim? Pode ser, tranquilo. Beleza, então seguimos o baile, né? Baile, já me dá uma tristeza só de falar em baile, mas também. Vamos lá. Gente, é o seguinte, vamos falar sobre... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, só porque tinha um recadinho aqui que eu estava respondendo. Pessoal, vamos falar então, falar sobre as plantas, tá? Sobre os desenhos que nós de verdade vamos fazer, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os cortes. O que é o corte, tá? O corte é tu simplesmente pegar e cortar o teu prédio no meio para mostrar como que vai ser por dentro, né? Vou construir, tá, beleza, vou botar um desenho no galpão lá, ou de uma casa, por fora, e vou deixar que o pedreiro construa. Show de bola. E aí? Como é que vai ser? Qual vai ser o tamanho do quarto? Como é que vão ser as coisas? A gente só vai conseguir saber isso se tu fizer um corte no meio do teu galpão e mostrar, então, o desenho em corte, como está mostrando aqui, ó, gente. Tu vai pegar e vai cortar a casa no meio, a casa ela tá fechadinha, mostrando em perspectiva, tu vai cortar, então, para mostrar o que tem dentro, tá? Resumindo, é bem isso aí. Tu vai passar de um desenho em perspectiva e vai transformar em um desenho plano, beleza? Sem muito mistério, né? Não tem... Vamos seguir aqui, tá? O que é interessante, gente? Só umas dicas aqui, tá? É interessante tu usar uma escala não muito grande, por quê? Porque tu tem que mostrar alguns detalhes, tá? Sempre indicado usar a escala aí 1/50, para poder mostrar os detalhes, bem legal. Ah, professor, mas se eu fizer na escala 1/50, não cabe numa folha A4. Beleza? Faz uma folha A3, tá? Ah, mas mesmo assim ainda não dá, porque eu vou fazer um shopping, minha casa vai ser um shopping, né? Beleza, então eu vou pegar uma folha A0, que seja, né? Uma folha maior, tá? O que é interessante, pessoal? Ter no mínimo 2 cortes, tá? Como assim 2 cortes? Um corte de frente a fundo e um corte de uma lateral a outra, tá? Sempre importante, porque para mostrar os detalhes. Só se, por exemplo, for um ginásio de futebol, daí não, né? Porque daí só tem um lado, não tem muito o que mostrar, tá? O que é importante? O que é importante cuidar? Tem gente que quer fazer o desenho e às vezes bota detalhe demais. Gente, não precisa colocar, por exemplo, a espessura da parede, ou a espessura da laje, ou a espessura da madeira. Não, isso não precisa, gente, porque depende qual que tu vai usar. Se tu quer que use uma madeira especial ou uma laje especial, tu anota embaixo lá. As paredes precisam ser de madeira com 3 centímetros de espessura. Beleza, aí tu bota embaixo, tá? Beleza? E aqui tem umas outras dicas aqui, ó. É quando mostra, sabe a parte do alicerce ali embaixo da casa, onde segura ela, que geralmente é de concreto? Ali tu pode, então, colocar, fazer ela no desenho como se fosse na medida real com 10 centímetros, tá? E aqui tem umas dicas, né, que se tu vai usar com o tijolo em pé, que é o meio tijolo que a gente chama, aí tu pode fazer até 40 centímetros de laje, senão não, enfim. Mas esses são detalhes aí que, se um dia vocês quiserem, tem no polígrafo, tá?
Uma coisa interessante que depois vocês podem colocar a fundação, tá? No caso o alicerce, mas não coloquem a fundação. Por exemplo, as estacas e tal. Por quê? Porque isso depende do solo. Então, ele vai construir a casa dele no barro, por exemplo. Ele vai ter que botar microestacas bem fundas para que a casa não afunde. Ele vai construir em cima de uma laje. Beleza. Então, ele não vai precisar de fundação. Fundamento não, fundação. Então, gente, não coloquem aquelas estacas e coisas, não. Só coloquem tudo que tiver acima da fundação, tá? Entenderam essa partezinha? Tranquilo? Sim. Gente, aqui tem umas dicas de uns passo a passos, lógico, vocês não precisam seguir isso, tá? Mas fica interessante, se vocês quiserem seguir esses passos, aí fica legal para vocês conseguirem se ordenar, né? Então, primeira coisa interessante, né? Não desenhar a casa no ar voando. Então, primeira coisa, desenhe a linha do terreno. Então, vocês vão construir abaixo daquela linha o alicerce e acima dela a casa. Não coloquem a linha no meio da folha, né, gente? Porque o alicerce é sempre pequeno e a casa é maior. Então, coloquem essa linha do solo sempre embaixo da folha. Tá? Cuidado com esse detalhe. Bom, depois, então, tu pode marcar a cota do piso, pode traçar ali embaixo. Depois, então, tu desenha as paredes, depois o forro, depois o telhado, depois as portas e assim vai indo, tá, gente? É só, assim, os passo a passos aí para vocês que se quiserem, para não fazer as coisas atropelando, tá? Importante, gente, as cotas, lembra o que são as cotas? Aquelas medidas que tu bota do ladinho com a linha de cota? Elas tu faz por último, tá, gente? Façam isso por último para não se perderem. Façam por último que fica mais tranquilo, tá? E, claro, né? Sempre passar caneta e fazer os traços mais grossos, mais finos, sempre por último, tá? Ó, gente, isso aqui é uma planta, um desenho de corte, tá? Lembra que eu falei que são sempre 2 cortes? Então, aqui tem o corte A e o corte B, tá? Olha aqui, gente, tá vendo? Tá mostrando a fundação aqui, que geralmente é de concreto armado, né? A gente vai ver o que é concreto armado. Se vocês não sabem, vocês vão aprender na aula de construções, tá? Então, faz aqui só o alicerce. Aqui para baixo não interessa. Aqui vai ser depois, conforme o terreno que ele for, tá? Aqui as portas, então. Aqui tem... Então, vocês estão vendo que tá riscadinho assim, ó. Por que isso aqui tá riscadinho? Isso aqui se chama achuras. A gente vai ver como é que se faz achuras depois. Essas achuras são para indicar o tipo de material, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês coloquem essa achura aqui, ó, e depois uma legendinha pequenininho aqui, que vai estar escrito concreto armado, né? Lógico que se vocês vão mostrar isso para um pedreiro lá, ou para um mestre de obras, ele vai saber que isso é de concreto. Mas, enfim, se quiserem mostrar, podem mostrar. Tá vendo aqui, gente, ó, a linha de cotas, a altura que vai ao alicerce, aqui 20 centímetros, né, que é 0,2 metros. Importante, gente, vocês cuidarem na hora de botar as medidas, não misturar, colocar centímetro com metro, né? Por que não colocar aqui 20? Podia ser, porque é 20 centímetros, né? Por que não colocar 20? Porque senão vai parecer que é 20 metros, né? Então, colocar tudo em metro ou tudo em centímetros, sempre, tá? Vendo? Olha só que interessante. Então, essa aqui é a medida cortada no meio de um lado e aqui é a medida de outro, tá? Olha que interessante essa linha de cota dentro aqui, ó. Ao invés de colocar do lado de fora, coloca para o lado de dentro, tá? Não precisa, gente, colocar as medidas das janelas. Geralmente não. Por quê? Porque a janela é um tamanho padrão. A gente vai ver depois. Só se vocês quiserem, quero fazer uma vitrine na minha sala, lá, né, para o açude, por assim, aí sim vocês coloquem uma janela grande, né, com as medidas, porque é uma janela que não é normal, é uma janela diferente, tá? Olha aqui, gente, aqui é um corte de um galpão, tá? Um galpão aí de processamento de grãos, né? Olha só que interessante. Aqui, então, tem o elevador, que sobe e despeja os grãos aqui cai, né? E aqui embaixo, provavelmente, tem uma moega, né? Que eleva os grãos para cá. Free, né? Olha só, não é muito complicado, só tem bastante detalhezinhos. Tranquilo? Ó, tá vendo esse aqui, os elevadores, ó, os elevadores de grãos? Beleza? Achuras, gente. Isso aqui também é uma norma da ABNT. Lembra que eu falei um pouquinho no desenho agora há pouco sobre as achuras? Para que serve isso? Para identificar o tipo de material, tá? O que são as achuras? São os preenchimentos aí
das coisas, dos teus materiais, das tuas paredes, dos teus alicerces, do teu telhado, enfim, do que tu quiser, tá? Existem alguns padrões que a ABNT ele recomenda de achuras, mas vocês podem fazer o que vocês acharem mais interessante, tá? Por que é interessante fazer normas da ABNT? Porque qualquer pessoa que olhar já vai saber. Ah, olha isso aqui, quer dizer, isso aqui é feito de ferro fundido, por exemplo, uma peça, né? Uma peça que tu corta no meio e tu quer mostrar do que ela é feito, tu vai achurar elas com, por exemplo, aqui, ó, ferro fundido, que são várias linhas, uma do lado da outra. Galera, isso é muito divertido de fazer, vocês não têm ideia. Dá um trabalho do cão de fazer isso aí. Mas, enfim, se vocês têm uma peça, é bom. Mas tem um monte de peças aí. Pensem aí num motor. Você tem que fazer vários cortes, né? Então, cada vez que tu fizer os cortes, tu tem que fazer as achuras. É bem trabalhoso, mas precisa, né? Lógico que num programa digital, que, por exemplo, o AutoCAD, é muito mais fácil, né? Tu só preenche ali, desenho, né? Isso aqui, lógico, que é uma parede com tijolo, né? Dá para ver de longe. Então, tu faz esse tipo de desenho, tu logo, pessoa que vai olhar, isso aqui é feito de tijolo, legal. Ou isso aqui, ó, isso aqui é feito de madeira, interessante, tá? É mais ou menos para isso. Isso aqui é feito de pedra. Então, por exemplo, tu quer desenhar uma casa, quer que a casa seja feita toda de pedra. Tu pode fazer essas achuras aí para mostrar que o alicerce ou que o muro é feito de pedra. Beleza? Existem outras também. Isso aqui a gente usa bastante quando é terra. Isso aqui vocês já devem ter visto em algum lugar, com certeza, né? Quando tu quer desenhar a terra ou solo, aí tu faz essas achuras assim, diferentes, tá? Quando é mármore, pedra, enfim, areia, concreto. Esse aqui também é bem comum, tá? O concreto, tu simplesmente faz umas coisinhas assim que parecem britas. Brita no meio do cimento. Então, por isso que é concreto. Porque o concreto geralmente é mistura de 3 unidades, né? Que é brita, areia e cimento. Né? E água, né? Então, por isso que ela fica assim, desse jeito. Tá? Como é que se faz, gente, de uma maneira mais fácil, né? Ou menos trabalhosa? É usando esquadro, né? Quando se faz esse tipo de achura em 45. Tu simplesmente pega a régua T, né? Lembra da régua T que eu mostrei para vocês? Coloca ela do lado da folha e estaciona ela. E pega o esquadro e vai discorrendo na régua e vai passando de um lado até o outro. Fácil, né, gente? Só que é demorado, né? Mas é fácil. Tá? Olha aqui o exemplo, gente, de um sistema de drenagem, tá? Que também vocês podem, claro, desenhar. Olha aqui, ó. Aqui quer dizer que é cimento ou um concreto armado. Tá vendo? Ó, eles fizeram achuras aqui e aqui fizeram achuras para mostrar que é solo, né? Interessante? Para isso que servem, então, as achuras. É para saber que aqui troca de material, porque se fosse tudo branco, às vezes tu não ia perceber que o material é diferente, né? Por exemplo, aqui, isso aqui é de areia. Então, tu consegue olhar aqui que é de diferentes materiais. Tá bom? Entenderam a parte das achuras? Tranquilo? Espero que sim. Pessoal, vamos falar então sobre desenho arquitetônico, que são esses desenhos que a gente vai fazer, que vocês vão fazer aí no projeto de vocês e que é o que eles mais pedem para nós, tá? 2 tipos de desenho que eles mais pedem para nós: desenho arquitetônico e desenho paisagístico, tá? E também existe ainda um outro que a gente vai ver, que é o desenho rural, mas que geralmente não é nós que fizemos, são cartógrafos, né? Porque são coisas com medidas mais exatas e tal, ou até mesmo topógrafos, tá? O que são desenhos arquitetônicos? A planta baixa, a planta de situação, a planta de localização, a planta de cobertura, a planta de os cortes, né, que a gente já viu, a fachada e os detalhes. São várias plantas aí. Professor, precisa fazer todas? Não, gente, não precisa. Vocês vão fazer tantos quantos necessários, tá? Eu consigo explicar todo o meu projeto com uma planta baixa? Show de bola, melhor ainda. Eu não consigo porque tem muito detalhe. Então, tu vai colocando outros tipos de plantas, tá? O que precisa? Sempre. Planta de situação e localização, tá? Por que servem essas 2 plantas? Servem para situar o teu galpão dentro do teu terreno. Tá? Por exemplo, tu tem uma propriedade e tu quer dizer onde que vai ficar o galpão. Aí tu tem que fazer uma planta dizendo onde que vai ficar, que se chama planta de situação. A gente já vai ver ela como é que funciona melhor. Beleza? Vamos começar do começo, né? É uma boa estratégia, tá? Gente, planta baixa. Eu tô indo aí, se qualquer dúvida, pessoal, prenda um grito, tá?
Planta baixa, gente. Eu acho que vocês já conhecem, a maioria das pessoas já viram uma planta baixa. O que que é a planta baixa? É tu pegar e cortar a casa no meio a mais ou menos 1,5 metro de altura. Para quê? Para mostrar como que é por dentro, tá? Ao invés de nós fazer os cortes laterais, assim, a gente vai fazer o corte no meio, a mais ou menos 1,5 metro de altura. A escala é mais ou menos de 1 para 50, 1 para 100. Por quê? Porque tem que mostrar os detalhes, né, gente? Então, o que que tu faz? Tu corta a casa no meio para mostrar como é que vai ser a planta, como é que vai ser a casa no meio, tá? Isso se chama planta baixa. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Olha só como é que seria uma planta baixa aqui de um exemplo de um galpão de suínos, uma creche, tá? Uma creche para suínos, que é a parte ali depois da desmama até a fase de engorda, né? Vocês sabem muito bem disso já, tiveram suínos, né? Mas, enfim, essa é uma creche, um galpão que é uma creche. Então, tem explicando tudo de maneira bem simples como é que é, tá? O que que é isso aqui, gente? Aqui mostra onde vai ser um corte, tá? Onde vai ser um corte A e B depois, numa planta, ele vai fazer aquele corte lateral e vai mostrar. Então, por isso que tem essa linha aqui, tá? O que que está mostrando aqui? As baias, né? As baias aqui das creches, o corredor principal. Sempre quando tu quer desenhar uma porta, tu faz isso aqui, mostrando a direção para onde que ela vai abrir, se é para dentro ou para fora, né? Geralmente essas portas de galpão, cuidem um pouco isso, gente. Quando é porta de galpão, que não seja cavalo, se seja, por exemplo, suínos ou ovelhas, elas abrem para o lado de dentro. Por quê, gente? Alguém tem um palpite por que que as portas abrem para o lado de dentro? O bicho não sair? Exatamente, porque se a porta destrancar, a chance do bicho conseguir abrir é menor. Agora, se for para fora, ele encosta e já sai, né? Sai toda faceira, bem louco, correndo no corredor. E, gente, calculem vocês pegar um leitão num corredor assim de 100 metros. Gente, olha, eu sei porque eu passei isso na Alemanha, tem que correr. Daí, às vezes, tu dá uma tropicada, cai no esterco, é coisa mais linda, né? E o Essa leitão... história das. Não, só ia falar que essa história das portas, abrir para um lado, abrir para o outro, em projeto, é uma bomba. Eu já vi quantos projetos de agroindústria que a porta abre para cá, só que a pessoa, quando sai da sala, tem que ir para cá. Daí a porta, sabe? Tipo, que Exatamente. tu olha, daí vai construir, o engenheiro da obra ou o pedreiro olha assim, o projeto tá errado, a pessoa não pensou, né? Exatamente. Mas que acontece muito erro. Isso. E outra coisa também interessante para abrir por lado de dentro é para te poder selecionar o leitão. Então, como é que a gente faz isso? Tu entra um dentro da baia e outro fica na porteira. Então, ele entra na baia com tipo uma tábua, assim, de 1 metro, mais ou menos, de 1 por 1, de plástico, e tu vai selecionando os leitão e vai empurrando aquele leitão que tu quer pro lado da porta. E aí, quando o leitão tá chegando, tu abre um pouquinho né? E vai deixando ele pro corredor. Para quê? Quando vem o caminhão aqui, que vai levar até o galpão de engorda, só carrega e tu vai selecionar sempre, lógico, os leitões maiores, né? Para ir para engorda. Né? Enfim, isso aí, gente. Bem lembrado aí, a Ana também fez um ressalto interessante que tem que cuidar, gente. Posição da porta é muito importante, tá? É bem importante cuidar bastante. Tá? Boa tarde, gente... senhor. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, já, né? quase, né? Pois é. Não. Agora no inverno, Desculpa 6 horas já é boa noite, né? Verdade. Desculpa o atraso novamente, senhor. Não, tamo aí, tranquilo. Sem bom. Fico feliz que vocês tenham vindo aí. Bem interessante, bem legal. Reparem uma coisa também, gente. Tá vendo que aqui eles fizeram, parece uma grade? Tá vendo no chão aqui, ó? Sim. Isso aqui, gente, é um estrado para quê? Para o esterco, né? Então, ele já está mostrando que aqui, então, é piso bruto, em toda essa parte, e aqui é um gradeado para o esterco. Então, quando tu vai lavar, tu empurra o esterco para cá, e o esterco cai nessa vala e vai aqui, ó, tá vendo aqui? Para a composteira. Então, ele desenhou o galpão, beleza? Mas já desenhou também a composteira aqui do lado, já desenhou a rampa de embarque aqui para os bichos, né? Viu? Então, já colocou aqui. O que que é essa coisa aqui ao redor, gente? Alguém tem ideia? Por que está traçado aqui? Cerca. Não.
Podia ser uma cerca Legal. também. Só que a cerca se faz diferente. A gente vai ver depois lá como é que se desenha a cerca. Gente, esse aqui é o beiral do galpão. É a beirada do telhado, sabe? Então, aqui é o galpão, normal, as paredes e tudo, e aqui é a beirada do telhado, tá? Por que que aqui é maior? Justamente porque provavelmente tem um corredor aqui, tá? Então, isso aqui é a beirada do telhado, que a gente também geralmente bota, tá? Beleza? Ó, tá vendo que aqui tem ali, olha, viu que eles não exageraram nas linhas de cota, ó? Colocaram só aqui, ó, para dizer qual que é o tamanho das composteiras. Colocaram uma linha de cota grande aqui, uma vez aqui. Por que que eles não colocaram em todos eles? Gente, porque não precisa, porque são todos iguais. Então, não precisa colocar qual que é a medida desse, qual que é a medida desse. Não, não precisa. Só coloca de um ou dois, como eles colocaram aqui, e show de bola. Olha aqui, eles colocaram a espessura da parede aqui também, ó. Uma vez só, e deu. Porque vai ser tudo igual. Tá bom? Só para vocês verem como é que é a planta, uma planta, né, de um exemplo. E é assim, gente, que vocês vão ter que fazer, tá? Uma planta do projeto de vocês, tá? Claro, depende do que vocês vão escolher, né? Vocês não vão criar a galinha aí nessas vaias, né? Não, senão vai ficar complicado, tá? Enfim, cada um vai ter que se adaptar com o seu projeto, beleza? Primeira coisa interessante de fazer a planta baixa é marcar o contorno, né, do galpão. Primeiro tu marca onde vai ser as paredes e depois então desenha o que for por dentro e as divisões, enfim, né? Não tentem fazer o que eu já vi, parece que isso não é lógico, assim. Mas tem gente que começou a fazer por cômodo, sabe? Então, por exemplo, quer desenhar um galpão. Primeiro ele fez a sala de ordenha, né, um galpão de bovinos de leite, por exemplo. Fez aqui uma sala de ordenha e daí depois fez o galpão ao redor. Não, gente, primeiro faça o galpão, depois a sala de ordenha, para conseguir se situar mais. Senão depois tu faz a sala de ordenha muito no meio e acaba, tu quer construir o galpão vai ficar na outra folha lá, né? Então é melhor tu sempre organizar. Ana, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu estava lendo aqui no polígrafo e diz que a planta baixa deve ser desenhada sempre a frente voltada para baixo. Como é que a gente sabe a frente se é um galpão retangular? Não, isso vai por definição de vocês, né? Onde que é a frente, onde é que é o lado. É só porque geralmente a frente é a parte maior, né? Geralmente a gente diz assim. A frente da casa é a representante maior, né? Por isso, só por conveniência. Mas, claro, vocês vai de bom senso, né? Qual que vocês preferem ou como fica melhor, tá? Bem tranquilo. Gente, depois, então, desenhar as portas e as janelas. Como é que faz para desenhar as portas e janelas? Gente, tu só vai desenhar a espessura dela. Então, tu vai ter a parede e tu vai interromper a parede e vai fazer um tracinho. Então, a parede geralmente é 2 tracinhos, né? Vai trazer assim e interrompe, vai um tracinho e continua 2, tá? Então, como eu falei para vocês antes, geralmente as paredes e as portas, elas têm um tamanho padrão, tá? Isso, claro, em galpões pode mudar bastante. Por exemplo, o galpão de guardar cavalo, né? Uma estrebaria, né? Não é bem, como é que fala? Uma cocheira, né? De guardar cavalo, por exemplo. As janelas são grandes e são baixas. Por quê? Porque durante o dia, se, por exemplo, for um dia chuvoso, tu vai abrir a janela da tua cocheira para o cavalo conseguir colocar, então, todo o pescoço para fora, para ele conseguir respirar ares novos. Né? Isso é uma questão de conforto. Mas isso, repito, quem for fazer o projeto vai depender aí de peculiaridades de cada projeto, tá? Mas se for desenhar uma casa, por exemplo, as portas sempre vão ser de 90 centímetros de largura, exceto a do banheiro. A banheira pode ser um pouquinho menor, pode ser menor aí, porque tudo tem menos fluxo, né? E as janelas de 1 metro, geralmente 1 metro e pouco aí, de 1,10 m de largura, tá? Lembrando que as paredes, gente, eles nunca podem, as paredes de qualquer galpão, de qualquer coisa, eles não podem ser menores do que 10 centímetros. Por quê? Porque vocês repararam que toda porta, toda janela, ela tem que ter como se fosse um esquadro, a gente chama de guarnição, tá? Para poder fixar a janela. Então, geralmente, as portas e as paredes, eles têm que ter, no mínimo, 10 centímetros aí
de espessura, tá? Ah, professor, mas se for madeira, beleza, ela vai com madeira até ali e colocar um poste, então, de 10 centímetros na onde vai a porta ou a janela, tá? Isso é bem técnico, gente. Repararam que a gente está tendo uma conversa, assim, de um nível bem alto, né? Porque a gente está num curso técnico, então acaba, às vezes, sendo um pouco, assim, difícil, mas é isso, é uma conversa técnica, porque vocês serão muito em breve, né? Já estão no terceiro ano técnicos, tá? E depois, então, gente, depois vocês vão apagar as linhas que ficaram em excesso. Às vezes tu faz o desenho de uma linha para te auxiliar no desenho de outras coisas. Então, depois tu apaga sutilmente, tá? Daí, por último, tu faz aquele beiral que eu mostrei para vocês, que é até onde vai o telhado. Faz a cerca ali, como acho que foi a Luana que tinha dito, né? Que podia ser a cerca, lógico, né? Faz por último a cerca, tá? E lembrando, gente, que o beiral, que é aquela aba do telhado, principalmente para o galpão, tem que ter no mínimo 50 centímetros, gente, tá? Por quê? Porque quando chove, se tiver muito rente, vai molhar a tua parede e vai entrar água para dentro. Então, sempre no mínimo meio metro de telhado para fora da parede, tá? Isso é bem importante. Tá, galera? Depois, então, desenhar o que for pontilhado, o que é tracejado, o que for pontilhado, eu quero desenhar, deixa eu ver, o poço lá da minha sala de ordenho. Beleza, só que eu posso fazer isso pontilhado, né? Porque ele vai estar abaixo, então tu não precisa desenhar certinho, tá? Colocar o que é mais grosso, ali as linhas mais grossas, como, por exemplo, a parede, tu coloca ela mais grossa, né? Tu desenha mais grosso, com uma caneta mais grossa, né? Colocar as linhas de cota, por último, né? E, então, depois, escrever o nome dos compartimentos. Esse aqui vai ser a sala, esse aqui vai ser a cozinha, esse aqui vai... Enfim, de preferência, gente, tentar colocar sempre no meio da tua peça. Por exemplo, na cozinha, né? Não coloca o nome escrito cozinha do ladinho, embaixo do fogão lá, que ninguém vai ver. Não, escreve bem no meio, cozinha, né? E importante, gente, cuidado. Sempre, por exemplo, tu pega uma folha A3, tu vai usar a folha deitada, né? Tu vai sempre olhar ela deitada. Uma folha A4, geralmente a folha é em pé. Ou se não, se vocês usarem a folha A4, em vez de ser em pé, usar ela deitada, façam todo o desenho e todas as escritas deitado também, né? Não façam assim, uma escrita para cima, uma escrita para baixo, outra caindo, uma descendo o morro, não. Se tu fez uma escrita na horizontal, todas elas vão ter que ser, tá? Com exceção, por exemplo, de algum lugar que tu não consegue. Eu fiz um corredor, né? Tá escrito, eu fiz um corredor, olha lá. Eu quero escrever corredor. Beleza. Aí tu pode fazer no outro sentido, porque não vai entrar de outro jeito. Então, pode colocar, tá? Embora, gente, não precisa, né? Um corredor, se tu olhar, todo mundo vai saber que é um corredor. Não precisa escrever, tá? E importante, depois, por último, é indicar para que lado fica o norte, né? No desenho, tá bom? Gente, no fim, então, o projeto de vocês vai ficar assim, ó. Olha só. Isso aqui é uma casa bem simplesinha, bem fácil, né? Olha ali, gente, tem um banheirinho, tem uma cozinha, ó, um quarto só. Isso é muito pequeno. Geralmente, gente, as casas... Oi? Dois quartos. Né? Tem Tá vendo é? só um? Tá certo, tem Não, dois. não. Tá certo. Tem que ir pro oftalmo de novo, senhor. Não, mas aqui é um quarto e aqui é um dormitório, entendeu? Ah, tá, sim. Ah, tá. Conheço essa Senhor. história. Oi? Me atrasei porque eu fui cortar vou cortar o cabelo, tá? Mas tá aberto já os cabeleireiros, homem? Olha, vai ser preso ainda, clandestino aí, cara. Cortou os chifres também, Matheus? Mas Não, que meu barbaridade. pai tava lá. Altas revelações aí, gente. Tá louco. Não faz isso. Não corte, porque ele volta. Gente, é o seguinte. Então, essa aqui é uma casa, né? Desenhada bem como vocês deveriam fazer, ou devem fazer, tá? As paredes, então, lembra? No mínimo 10 centímetros de largura, tá? Quando for porta, gente, não vai nada, tá? Fica em branco. Quando for janela, geralmente vai um risquinho aqui no meio, ou dois, tá? Ó, janela, geralmente vai um risquinho, ou dois bem pertinhos, tá? Para diferenciar. Olha só, gente, aqui
não é uma janela padrão. Então, o que ele fez? Ele colocou a medida do lado aqui, tá? Olha as portas, mostrando para que lado que abre, tá? O banheiro aqui, olha o banheiro, gente, tá vendo que eles fizeram um tipo de achura? Isso aqui é achura, mostrando o quê? Que é azulejo, ou, no caso, piso, né? Então, tu olhando para aqui, tu vê, olha esse aqui, então eu quero que o piso, óbvio que o piso do banheiro vai ser de piso, né? Mas, enfim, tu vai ver aqui, é de piso, então tá bom, piso do tipo porcelana, né? Isso aqui é achurado. Tá? Então, faz aqui o vaso e tudo bonitinho, né? Faz o box. A varanda, tá vendo que aqui na varanda foi achurado também, ó? Quer dizer o quê? Que aqui na varanda vai ter piso também, tá vendo? Ó? A cozinha, isso aqui provavelmente é uma lavanderia, né? Então, viu, gente? E aqui, ó, do lado de fora, lembrando também, ó, lembra que eu falei na aula passada? Sempre a linha de cota maior lá fora e as menorzinhas aqui dentro, ó, tá vendo? Já pensou que bagunça seria se essa linha fosse do lado de fora, né? Então fica... Ó o beiral aqui, ó, tá vendo o beiralzinho que mostra até onde vai o telhado, ó? Tá vendo? Beleza, gente? Tranquilo, né? Aqui dá um exemplo, ó. Ele queria mostrar um pouco melhor o detalhe da parede. O que ele fez? Ele puxou aqui para fora e mostrou como que vai ficar aqui a parede aí em detalhes. Tá? Tranquilo com relação à planta baixa, gente? Alguma dúvida? Não, senhor. A Ana falou que ali era a área de serviço, a lavanderia, ela mandou no chat. Isso, área de serviço, isso aí, beleza. Desculpa não acompanhar o chat aí, vamos me falando, é mais fácil, porque eu sou meio, sabe, meio lento, meio retardado, né? Melhor eu ir devagar. É homem, só faz uma coisa por vez. Isso, a gente prefere fazer uma coisa bem feita do que várias mal feitas, né? Eu já descontava a nota dela, se eu ia falar isso, já tirava uns pontinhos. Não, mas não, nem vou não discutir muito, porque senão a gente vai ficar a noite inteira discutindo aí que nós somos superiores, enfim. Vamos lá, gente, vamos falar sobre fachada, tá? Outra coisa que é importante que vocês terem é sobre o desenho da fachada, tá? O desenho da fachada nada mais é que vocês desenharem a fachada em escala, tá? Então, vocês vão desenhar aqui a casa, as duas fachadas, né? A lateral e a da frente, né? Desenho aqui, tranquilo, show de bola, sem mistério, né? Desenhem tudo bonitinho aqui, em escala. Querem colocar aqui a altura da parede? Podem colocar. Ou, se não, ou vocês coloquem nessa daqui, ou coloquem quando forem fazer o corte. Né? Quando fazer o corte do galpão, aí vocês botam a altura. Daí não precisa colocar aqui. Tá? Isso é mais para vocês verem como é que vai ficar o galpão e tal, como é que funciona. Tá? Dá para fazer a fachada nas 4 faces, né? E aqui, ó, tem as 4 faces mais a planta baixa. Isso aqui é um exemplo de um galpão, né? Um galpão aí qualquer, de tipo, sei lá. Então, aqui tem as fachadas, 2 fachadas, né? A da frente e atrás. A lateral, a parte de cima do galpão, a vista de cima, para ver como é que ia ficar, para que lado vai ser os telhados e tal. E aqui a planta baixa, tá? Só para vocês, então, aí saberem como é que faz, tá? As 2 fachadas, ó, a face lateral, um galpão bem simples para bovinos de leite. Então, aqui eles vão ficar, né? A área freestyle, né? Onde eles ficam livres aqui dentro, o silo e tal. E aqui, então, como é que funciona a distribuição dentro do galpão, que é a planta baixa, tá? A fachada que horror também... desenhar aquele silo. Oi? Que horror desenhar aquele silo ali. É difícil, sim. Não é fácil. Porque tem as achuras, né? É bem difícil. Ó, tu viu que aqui eles fizeram as tábuas e eles fizeram as achuras, então tu logo vê que é de madeira, né? Porque poderia ser zinco também.